Olá, pessoal do Capitão Horácio Antônio do Nascimento. Hoje teremos mais uma aula de matemática segundo os anos A, B e C do ano de 2020, na semana de 29/6 a 3/7, onde teremos números e relações. Aí vamos aos conteúdos e habilidades. Matrizes, significado como tabelas, características e operações. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato M vezes N, onde M representa o número de linhas horizontal e N o número de colunas na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos, por isso o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Um outro tema que trataremos hoje, tratamento da informação, onde o aluno tem que ler, entender e saber fazer tabelas e gráficos. Porcentagem, um outro tema abordado, que permite resolver situações problemas que envolvam taxas percentuais. Agora, vamos com a definição de matriz. Antes de começarmos os estudos sobre matrizes, é necessário estabelecer algumas notações quanto às suas representações. As matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante, que são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas, como iremos mostrar. O elemento A maiúsculo significa que é a matriz. Então o M é a linha vezes N, que é a coluna. Podemos representar genericamente os elementos de uma matriz, isto é, podemos escrever esse elemento utilizando uma representação matemática. Os elementos genéricos será representado por letras minúsculas A, B e C. E assim como na representação de matrizes, ele também possui índice que indica sua localização. O primeiro número indica a linha em que o elemento está, e o segundo número indica a coluna na qual ele se localiza. Formação de uma matriz. Uma matriz, ela é formada pelo elemento A, onde I representa a linha e J representa a coluna. Considere a seguinte matriz A. Faremos a listagem de seus elementos. Aí nós apresentamos uma matriz A, onde nós temos os elementos 4, 6, 25, 81, 100 e 9. Observamos que o elemento A, primeira linha, primeira coluna, é o elemento 4. A, primeira linha, segunda coluna, o exercício 16, o exemplo 16. O elemento A, 13, significa o número 25. O elemento segunda linha, primeira coluna, 81. O elemento segunda linha, segunda coluna, seria o número 100. E o elemento segunda linha, terceira coluna, o número 9. Como iremos apresentar agora, ó. Tá vendo? O número 4 é o elemento A, primeira linha, primeira coluna. O elemento 16 seria a primeira linha, segunda coluna. E o elemento 25 é primeira linha, terceira coluna.
Agora, vamos entender algumas matrizes especiais. Matriz linha. A matriz linha, ela é composta somente por uma linha. Exemplo, matriz 1 por 2. Ela possui uma linha, duas colunas. Matriz coluna, matriz de uma coluna. Exemplo, matriz coluna 2 por 1. Vocês podem ver, ela tem duas linhas, mas tem somente uma coluna. Matriz nula, matriz de elementos iguais a zero. Exemplo, matriz nula 2 por 3. Todos os elementos dessa matriz são nulos. Matriz quadrada, matriz com igual número de linhas. Exemplo, matriz quadrada 2 por 2. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos começar a entender a adição de matrizes. Você tem uma matriz A, 1, 2, 3, menos 1, 0 e 4. E uma matriz B, 2, menos 2, 5, 0, 0 e 1. Somando o termo A, termo das matrizes A e B, temos. Se você pegar A mais B, você vai pegar o número 1 e vai somar com o número 2 da matriz B. Você vai pegar o elemento da primeira linha, segunda coluna, o 2, e vai somar com o 5. E depois você vai pegar o 3 e vai somar com o 0. Depois você soma o menos 1 com o menos 2, 0 mais 0 e 4 mais 1. Nesse caso, 1 mais 2 vai gerar o elemento 3. 2 menos 5, menos 3. 3 mais 0, 3. Menos 1 com menos 2, menos 3. 0 mais 0, 0. E 4 menos 1, e 4 mais 1, 5. Bem facinho. Agora, vamos partir para a parte de multiplicação de matrizes, onde já é um pouquinho mais complicado. Por quê? A multiplicação de matrizes é realizada de acordo com a seguinte condição: o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Por exemplo, você tem uma matriz B vezes A. Então, você vai pegar o elemento menos 1 e vai multiplicar com o 1. E o elemento 3 você vai multiplicar com o 2. Depois, o elemento 4 você vai multiplicar com o 1. E o elemento 2 você vai multiplicar com o 3. Então vai ficar assim, ó, menos 1 com o 1, 3 com o 3. Você pega linha pela coluna, depois linha pela coluna. Então fica menos 1 com o 1, 3 vezes 3. E aí soma os resultados. Depois você vai pegar o 3 com o 2 e depois o 3 com o 4. Depois o 4 com o 3, aliás, o 4 com o 1 e o 2 com o 3. O 4 com o 2, depois o 2 com o 4. Sempre lembrando, o primeiro número com o primeiro de cima, o segundo com o segundo de baixo. Sempre multiplicando linha por coluna. Aí você faz a multiplicação e soma, você vai obter a nova matriz aí no caso, certo? 8, 10, 10 e 16. Vamos agora à análise de gráfico no estado da Bahia. Tratamento de informação.
Aqui nós temos casos de Aedes aegypti, os 10 municípios baianos com maior índice de infestação. Então aqui nós apresentamos uma tabela, né? Essa tabela aí no caso é uma tabela de colunas e mediante ao estado da Bahia, tá? Então, ó, agora nós vamos analisar porcentagem. Na porcentagem, uma escola tem 25 professores, dos quais 24 ensinam matemática. Quantas pessoas ensinam matemática nessa escola? Uma boa pergunta. Se eu pegar 24 por cento, que vai dar 0,24, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 25. Portanto, o resultado será 6. Então, na resposta, nós teremos 6 professores que ensinam a matemática. Faça todas as suas atividades com carinho e atenção, pessoal. Para sua segurança e de todos, fiquem em casa. É um conselho do professor Adriano. Eu espero voltarmos logo. Eu estou com saudade de vocês e espero que juntos a gente possa conseguir continuar aquele trabalho do começo do ano, que estava sendo muito produtivo, e espero que quando nós voltarmos aí, a qualidade do ensino seja a mesma, tá? Um abraço no coração de vocês e que Deus abençoe a todos e os seus familiares, tá? Beijão!